Olá, meninos do terceiro, tudo bom? Resolvi hoje fazer uma aula diferente, né? Mandar aí um vídeo para vocês e vamos ver se dá certo, né? Vocês não repara, porque eu não sou muito craque nessas coisas, mas a gente vai melhorando. Então, nós vamos começar a semana 4, né? Quer dizer, a PET 4 com a semana 1, que nós vamos falar sobre o desenvolvimento, o nacional desenvolvimentismo, que está na primeira página, aí 95, e tem a definição. O Estado investe na infraestrutura, na base econômica e no aceleramento industrial do Brasil. Progresso econômico do Estado pela industrialização. Então, o nacional desenvolvimentismo, basicamente, pessoal, aqui definiu. E qual é o governo que nós vamos falar que tinha o nacional desenvolvimentismo nos seus planos de governo? Então nós vamos falar, pessoal, de Juscelino Kubitschek. Já ouviram falar, né? Tenho certeza, construtor de Brasília, né? Presidente Bossa Nova, que foi uma época que a Bossa Nova e o ritmo de música estava começando, e ele gostava muito, dizem que era um pé de valsa, dançava muito bem e tudo mais. E na apostila de vocês, pessoal, eu fiquei até surpreendido, porque, né, tem um textinho para que vocês respondam as 3 questões. Eu achei muito, sei lá, estranho, tem que fazer pesquisa para entender, tá? Então eu vou ajudar aqui vocês um pouquinho. O Juscelino Kubitschek de Oliveira, né? Esse era o nome dele. Ele foi um presidente eleito, tá? Aconteceram muitas coisas antes dessa eleição dele, mas nós vamos partir desta eleição, deste começo, tá? Então ele foi... havia uma conjuntura muito complicada no Brasil, né? E ele ficou como presidente, ele foi eleito em 55, e ele ficou como presidente de 1956 a 61. Naquela época eram 5 anos, tá? E na época da campanha dele, ele priorizou muito o discurso da necessidade do Brasil ter um crescimento, né? E retomar o crescimento. Para vocês terem uma ideia, até o governo de Juscelino, nós não tínhamos montadoras de carro no Brasil, né? Os carros, eles eram todos importados e era muito caro esse imposto e tal, né? Então, antes dele eleger, houve uma conjuntura muito complicada, mas ele assumiu. E o vice dele vai ser João Goulart. Já ouviram falar também? De apelido Jango. E o Juscelino, ele tinha como alguma das suas promessas, né, nas campanhas, e depois ele colocou em prática, era o plano de metas, né? Ele tinha metas para se encontrar. Esse plano de metas, ele tinha 31 questões, aonde ele tinha objetivos. Mas nós vamos focar aqui em alguns objetivos que faz, né, com que realmente o país colocasse no rumo do crescimento. Então, ele ia investir numa infraestrutura pesada. O que é uma infraestrutura pesada, gente? Ele, em fábricas, né, em coisas que fosse a base para o desenvolvimento, tá? Agricultura, transporte, energia, certo? O Brasil, pessoal, nos 5 anos que ele ficou no governo,
ele cresceu 80%. Lógico, pessoal, que agora mesmo nós vamos falar nos pontos negativos, porque isso aí não foi só o crescimento em 80% e tudo ficou feliz, não. Teve os pontos negativos. Ele tinha um lema, né, da campanha dele, que era crescer 50 anos em 5. 5 é o tempo que ele duraria o mandato dele. Então, realmente, é lógico que é um lema de uma campanha, né? Os exageros à parte, mas ele teve sim um grande desenvolvimento industrial, tá? Para que houvesse esse desenvolvimento industrial, pessoal, ele pediu dinheiro emprestado. O Brasil não tinha, né? Então, ele pediu ajuda ao capital estrangeiro, tá? Então, nós vamos entender agora mesmo o que isso acarretou. Foi instalado no Brasil montadoras, né, de carros. Para as montadoras que foi todas, como é que fala, apoiadas pelos Estados Unidos, com certeza absoluta, o que tinha que ser feito? Estradas. Não é que nós não tínhamos estradas, nós tínhamos que desenvolver essas estradas. Então, foi investido, sim, em transportes, né? E também, né, ele ficou muito conhecido pela construção da cidade de Brasília. Só que eu estava esquecendo aqui. Por exemplo, para que o Brasil, esses investimentos, para que o Brasil crescesse, ele foi apoiado num tripé, né? Como se diz, num triângulo. A base de cima seria o investimento do Estado, aqui a base de baixo, o investimento privado, né, de pessoas que tinham, e depois, na outra base, isso aí foi o capital internacional privado. Então, ele se baseou, né, nessas três, como se diz? Ai, sumiu a palavra, pessoal. Quesitos para que o Brasil se desenvolvesse. Então, vamos voltar ali para a construção de Brasília. A capital do Brasil era Rio de Janeiro, tá? Antes de Brasília. A primeira foi Salvador, a segunda Rio de Janeiro, né? E vocês sabem disso, e a terceira Brasília. A Brasília, ela foi construída no centro-oeste do Brasil. Então, imaginava-se que aquela construção teria uma integração muito grande com os outros territórios. E realmente, gente, aconteceu, tá? Não foi assim, não houve isso aí, não. Mas se gastou muito dinheiro, né? Muito dinheiro para se construir Brasília. Vocês imaginam, ela foi construída no centro-oeste e na região que ela foi construída, gente, não tinha um tijolo sequer. Tudo tinha que ser trazido de muito longe. Então houve um gasto enorme, houve morte de muitos candangos. Quem são os candangos? Eram as pessoas que trabalhavam, que vinham de outros lugares para trabalhar em Brasília, tá? Então, da construção de Brasília, estes são dois pontos negativos que nós podemos dizer. Eles usavam, né, um argumento seguinte: a integração de todo o território. Usava-se um argumento que a retirada da capital do litoral para o interior, ela ia ficar protegida de ataques, né? E também existe aí que eles falavam, aí já é o lado oculto, né, da história, que essa distância de Brasília, porque era longe de tudo, dificultava a população em fazer protestos e tudo mais, certo? Só para falar para vocês que Brasília, ela foi construída pelo projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer,
e urbanístico de Lúcio Costa, tá? Para vocês saberem. Então, o plano de meta dele, que era essas questões, que era transporte, né? Desenvolvimento industrial,